Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de setembro. O Ibovespa caiu simplesmente 4,52%, depois de ter gerado aqui uma formação de fundo descendente. A favor, era um fundo ainda descendente, ou seja, estava em tendência de baixa de curto prazo. Ibov simplesmente reverteu já na primeira hora de pregão essa formação e perdeu o fundo aqui anterior. Isso significa dizer que, além de reforçar a tendência de baixa de curto prazo, anulou a tendência de alta de médio prazo ali do gráfico semanal, perdeu os fundos ascendentes do gráfico semanal. Então temos aí um cenário negativo para o índice Bovespa nesse momento, sendo apresentado aqui seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. O próximo nível de suporte para o Ibovespa, a gente já poderia falar lá naquele fundo anterior, ali na faixa dos 53 mil pontos. De 53 até a região dos 52.700. Seria a próxima região de suporte para o índice Bovespa. PETR4 caiu simplesmente 11,17%. Queda bem forte. Já tinha aberto com um gap grande aí no início do pregão. Tentou subir de maneira muito fraca e ganhou força na última hora de pregão. Então o ativo, da mesma forma, tinha gerado ali a formação de um movimento de subida, gerar um fundo aqui ainda descendente, mas depois já até comentava a chance de, se sobe mais um pouco na segunda-feira, já estaria disposto, para quem entrou comprando aqui, a pular fora da posição. Mas a ação abriu com gap, não teria muita outra alternativa. Não abriu com gap, vou aguardar um repique de alta. O ideal é não pensar muito, já perdeu a mínima, já está em tendência de baixa, aí perde a mínima do fundo anterior, a mínima ainda da região que gerou, do candle que gerou o sinal de alta, de possível saída de posição comprada. Então o ativo aponta mais para a perda desse suporte aqui em 18,33 e possível fechamento de gap em 18,32 e 17,42 são os próximos gaps aí que estão ainda em aberto aqui na PETR4. Tendência aí agora acentuada, mais reforçada aí de baixa no curto prazo e caminhando para anular a tendência de alta de médio prazo na perda dos 18,33. Vale 5 terminou o pregão com queda de praticamente 2%, um candle de indefinição, mais um gap de baixa. Até agora eu não vejo alternativa de compra em cima desse ativo, já tinha comentado aí que seguia apontando para a perda até dos 23,55. Então, para buscar alguma entrada na ponta compradora, eu estaria mais interessado em fundo ascendente, falando em swing trade na Vale 5. Se fosse para operar contra a tendência, aqui alguma formação de fundo ascendente no G60 seria uma alternativa de entrada com stop mais curto, tentando pegar uma retomada de tendência de alta no G60, que seria o retorno do preço para cima da máxima do pregão de hoje, já enfrentando a resistência do gap em 23,77, a máxima de hoje 23,66. ESTC3, abrimos uma posição de venda em cima desse ativo, o ativo está em tendência de baixa, fez um movimento de alta, perdeu a mínima ali do pregão passado, que foi 24,73, então a venda aí recomendada em 24,72, executada em 24,70 no valor que está, tentando pegar um próximo movimento de baixa em cima na ponta vendedora na ESTC3, com objetivo na faixa de 22,92, o stop está em 25,32, um pouco acima da máxima de hoje, que foi de R$ 25,20. Além disso, BRKM5, entramos na ponta compradora, ativo que ainda permanece numa tendência de alta, no meu entender, gerou um movimento corretivo, abriu com forte gap de baixa e conseguiu ganhar força, fechar esse gap aqui, se sustentar acima até da máxima do pregão anterior. Fechou em R$ 16,20 com alta de 0,43%. Recomendei a entrada na superação 16,16, entrada em 16,17, entrada executada. Essa entrada tem como stop os R$ 15,89 e objetivo em 17,01, com risco em torno de 1,73%. O risco na STC3 é na faixa de 2,43% na venda da STC3. Aí hoje também mantivemos a compra na Embraer, foi muito perto do stop, perdeu a mínima do pregão anterior, que já não seria algo bom, mas o ativo conseguiu se recuperar muito forte na primeira hora de pregão, já voltando para cima da máxima do pregão anterior. Então decidimos pela manutenção da compra em cima desse ativo. Então mantemos aí a compra que foi efetuada em 23,16 na Embraer.
Por outro lado, tivemos aí duas operações que tivemos que encerrar, que foi a Cosan. Encerramento da Cosan perdeu a mínima do candle. Já eram as duas operações que estavam em tendência de baixa, a Embraer ainda em tendência de alta, as duas que estavam em tendência de baixa, abriram com forte gap e eu optei pela saída, a Cosan em 38,30, com stop aí trazendo um prejuízo em torno de, na operação, de 3,77% e um recuo do capital de 0,54%. E na BRML3, a saída aconteceu em 19,10, ela fechou aqui em 19,14, com uma perda de 3,73% na operação e no capital total 0,66%. Então, para quem acompanha aí minhas operações, o controle de operações, tem lá inclusive a curva do capital, como é que está indo a curva do capital, a evolução do capital total em cima aí dessas recomendações. Olhando para outros ativos, o que eu ainda visualizo? Possibilidade de, que eu fico acompanhando para possibilidade na ponta compradora, ainda a favor da tendência. A VEG3 é uma dessas alternativas. Uma alternativa simples seria o rompimento aqui dessa região dos R$29, para entrar comprando, podendo trabalhar aí, se quiser um stop mais bem protegido, abaixo dos 28,49, ou se a ação gerar mais aqui uma movimentação para baixo aí de 1 a 2 pregões, seria a alternativa de buscar a entrada até antes mesmo desse rompimento, avaliar a possibilidade dessa entrada antes mesmo do rompimento. Então é um ativo que eu monitoro aí para a possível compra. RADL3, que anulou a tendência dela de baixa, gerou hoje uma queda de 1,05%, anulou a tendência de baixa com esse movimento forte para cima. Então, dependendo também do que ela fizer nos próximos pregões, seria uma alternativa de entrada. A mais simples e um pouco mais arrojada nesse momento, o rompimento de 21,88, superação da máxima do pregão de hoje para pensar em entrada. O ideal é que ela ficasse aqui mais um pregão, pelo menos, aqui de lado, para depois gerar essa sinalização de subida para uma compra nesse papel. E para a ponta vendedora, depois da forte queda no pregão de hoje, ficou restando mais ativos que geraram rompimento. E aí, pegando aqui um que vinha lateralizando, que vinha numa lateralização semelhante, aqui pegando os principais candles aqui, as máximas aqui anteriores, descartando um pouco essa forte sombra superior, tinha aqui uma espécie de um triângulo simétrico na Pomo 4, Marco Polo. E aí o pregão de hoje apresentou queda de 4,76%, perda desse suporte. Então seria uma das alternativas de venda na perda da mínima do pregão de hoje, e poderem trabalhar com stop, se for para uma relação risco-ganho de 1 para 1, com stop acima da máxima de hoje, em 4,14, e projeta esse risco aí dessa operação aqui para baixo, tentando sair dali mais próximo do fundo anterior. A outra alternativa é um stop via G60, colocar o stop aqui acima de 4,05, em 4,06, se abrir caindo, perder já essa mínima, seria uma chance de vender e botar o stop aqui em cima, tentando pegar um movimento de baixa aí, com a relação risco-ganho um pouco mais favorável na Pomo 4. E por último, BRSR6. Essa, no meu entender, um pouco mais arriscada, mas enfim, também vinha na lateralização, ganhou força aqui para baixo, perdeu o suporte de 14,26, queda de 6,42%. A alternativa também seria de vender a perda da mínima do pregão de hoje. Graficamente, que mais me chamaria atenção seria a Pomo 4, nesse sentido aí de rompimento. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.